Pronto, agora vai. Obrigada. Bom, então, imagina, como eu estava falando, né, nós vamos falar hoje da etapa da absorção e distribuição do fármaco, né? E são etapas iniciais ali, logo após a administração do fármaco. Então, a administração, o que é a administração do fármaco, né? A administração é quando eu efetivamente aplico o medicamento no meu paciente ou eu prescrevo o medicamento e meu paciente toma aquele medicamento por via oral, por exemplo. Tá? Então, isso que é a administração. Então, a partir do momento que o fármaco ele é administrado, ele vai de alguma forma ser absorvido pelo meu organismo. E o que é essa absorção? E é isso que vocês têm que anotar aí. O conceito de absorção é a transferência dessa molécula do fármaco do local da administração para a corrente sanguínea, tá? Então, o que é absorção? É a transferência ou o movimento que a molécula do fármaco faz desde o local onde ela foi administrada até a corrente sanguínea. E por que o fármaco tem que chegar na corrente sanguínea? Porque ele vai ser distribuído por todo o organismo. Por exemplo, você não toma um medicamento para dor de cabeça, mas você não toma uma injeção na cabeça sempre. Você toma um medicamento via oral normalmente, não é? Agora, onde está a minha dor? Não está na minha cabeça? Então, como que o fármaco vai chegar lá do meu estômago, porque eu tomei ele, eu engoli, e como que ele vai chegar do meu estômago até a minha cabeça? Ou até o meu dedão do pé que está inflamado ali? Ele vai chegar via corrente sanguínea. Então, o fármaco vai ser distribuído pela corrente sanguínea até chegar ao seu alvo. E lá no local, por exemplo, lá no meu dedão do pé, que está inflamado, vai haver aquela interação que a gente aprendeu nas aulas anteriores com os receptores. Certo? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre isso, tá? Para alguns conceitos, para vocês entenderem melhor como isso ocorre. Então, é importante a gente relembrar aqui a sequência de acontecimentos, né? Então, o que acontece no meu organismo? Eu tenho ali a absorção, então eu tomei o medicamento via oral, ele caiu no meu estômago, no meu trato gastrointestinal, né? Até porque tem fármacos que vão ser absorvidos só quando chegarem no intestino. Ele vai ser então absorvido, vai cair na corrente sanguínea, vai ser distribuído, vai fazer o seu efeito, ou seja, vai ter a ligação ao receptor. Lembra? É uma condição essencial para o fármaco fazer efeito, é a ligação ao receptor. Depois ele vai ser metabolizado para que seja facilitada a sua excreção do organismo, tá? Então vamos lá, nós vamos estudar cada etapa dessa. Então, para a gente entender como ocorre a absorção, a gente tem que voltar um pouquinho lá no colégio, lá no que na minha época chamava colegial, né? E hoje para vocês chama ensino médio, para entender alguns conceitos importantes da movimentação das moléculas. Como que uma molécula, como que uma estrutura química se movimenta pelo meu organismo? Porque ela vai precisar desse movimento, concorda? Eu tomei o medicamento via oral, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo da via oral porque ele é o mais comum, né? Eu tomei o medicamento via oral e aí o que acontece? Ele caiu lá no meu estômago. Lá no meu estômago, essa molécula ela vai ter que viajar até chegar na corrente sanguínea. Então, ela vai ter que atravessar o quê? Vai ter que atravessar a parede do meu estômago, que é formado ali por células epiteliais, e até chegar na camada ali de tecido conjuntivo, onde eu tenho a minha corrente sanguínea ali, né? Onde eu tenho vasos sanguíneos. Então, como que essa molécula atravessa essas camadas celulares? Então, eu tenho que, para entender isso, eu tenho que voltar lá nesses conceitos, então, importantes, que são as formas como as moléculas se movimentam no organismo. Isso vocês já sabem, tá? Nós só estamos relembrando. Então, existem duas formas das moléculas viajarem pelo meu organismo. Através do fluxo de massa,
ou através de difusão. Alguém de vocês lembra como ocorre o fluxo de massa, esse movimento em fluxo de massa e movimento em difusão? Não faz tanto tempo assim que vocês saíram do colégio? Talvez vocês lembrem. Ninguém lembra? Bom, como que funciona, tá? O fluxo de massa é quando uma molécula se movimenta na corrente sanguínea ou através de vasos linfáticos, tá? Então, isso que é o fluxo de massa. Então, a molécula ela chega numa corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, ela se movimenta por todo o meu organismo. Esse é o movimento através de fluxo de massa, tá? Além dessa forma de movimentação, eu tenho a movimentação de difusão. Difusão, que é uma movimentação que ocorre célula a célula, através das células do meu tecido. Uma molécula ela pode atravessar essas camadas celulares e e esse movimento é chamado de difusão, que ocorre de diversas formas, nós vamos verificar. Tá? Então, o mesmo fármaco, ele pode, por exemplo, se movimentar pelo meu organismo das duas formas, concorda? Porque, por exemplo, mais uma vez eu vou usar o exemplo daquela inflamação lá no dedo do pé, lá no meu dente, por exemplo. Eu tomo um medicamento anti-inflamatório, por exemplo, via oral. Esse medicamento ele vai se movimentar por difusão pela parede do meu estômago, concorda? Porque o medicamento, é importante vocês visualizarem isso na cabeça de vocês, ó. Eu tomei o medicamento, eu degluti esse medicamento e ele bateu lá no meu estômago. Lá, a parede do meu estômago tem o que eu falei? Uma camada de células epiteliais ali, que vocês já sabem disso da anatomia e histologia. Aí o que acontece? Esse medicamento, por difusão, ele vai atravessar essa camada da parede do estômago. E para que ele vai atravessar essa camada mesmo? Para chegar até a corrente sanguínea. Quando ele chegar na corrente sanguínea, vai se movimentar, então, via fluxo de massa até chegar lá no meu dente, meu dedão do pé, onde quer que esteja o meu alvo farmacológico, tá? Então, o mesmo fármaco, ele vai se movimentar das duas formas, para ele ser absorvido, certo? Dúvidas aqui? Professor, pode explicar o fluxo de massa de novo para me anotar? O fluxo de massa, ele é o movimento da molécula através da corrente sanguínea, vasos linfáticos ou até o fluido cérebro-espinhal. Tá? Então, o fluxo de massa é quando a molécula viaja na circulação sanguínea. Obrigada, Pro. Nada. Então, através da difusão, como essas moléculas se movimentam, tá? Então, ó, entendam aqui esse desenho primeiro. Vamos lá. Aqui eu tenho o quê, ó? Uma célula. Aqui eu tenho a membrana, a bicamada lipídica. Lembra da bicamada lipídica? Lá, ó, um lipídio aqui, o outro aqui, dois lipídios formam a membrana celular. Aqui eu tenho, ó, o fármaco ou qualquer outra molécula do meu organismo, tá? Mesmo uma molécula endógena. Então, aqui, ó, meio extracelular, membrana intracelular. Agora entendemos esse desenho. Então, eu tenho algumas formas dessa molécula atravessar essas células com o objetivo de chegar até a corrente sanguínea, por exemplo. Tá? Que está abaixo dessas células aqui. Vamos dizer que a minha corrente sanguínea está passando aqui embaixo. Como que ela pode atravessar? Então, o meu fármaco, ele pode atravessar essas camadas celulares lá da parede do estômago, por exemplo, através dos próprios lipídios. Isso se chama difusão lipídica. Ou seja, através da membrana, essa molécula ela tem propriedades lipossolúveis que fazem com que ela consiga se solubilizar através dos lipídios. Então, ela consegue atravessar a membrana.
tá? Então, a difusão através dos lipídios, o fármaco, ele atravessa os lipídios, ou seja, ele atravessa diretamente a membrana, tá? Obrigado. Nossa, que áudio. Obrigado. Chegou um cafezinho para acordar aqui. Então, os lipídios ali da minha membrana, eles são uma barreira, concorda? A minha membrana é uma barreira. Só que se o fármaco ele tiver a capacidade de solubilizar através desses lipídios, ele vai conseguir, então, se embrenhar no meio desses lipídios e atravessar. Certo? Bom, outra forma do fármaco atravessar a célula é através de canais aquosos. Então, eu tenho canais na minha membrana que o meu fármaco vai utilizar para entrar na célula. Então, muitas vezes esses fármacos eles não são lipossolúveis, eles não conseguem atravessar pelos lipídios, pela membrana, mas então eles têm a capacidade de atravessar a membrana através de canais aquosos, que normalmente são canais que têm uma afinidade ou especificidade e o fármaco ele é desenvolvido para conseguir atravessar esse canal. Então, quando a gente vai desenvolver um fármaco, eu tenho que pensar, poxa, peraí, essa molécula aqui, essa estrutura química, não consegue ultrapassar a bicamada lipídica. Mas eu tenho um canal aquoso X lá na membrana, então eu vou fazer com que ele tenha propriedades químicas que façam com que ele consiga atravessar essa membrana. Tá? Então, essa é a difusão através do canal aquoso. Eu tenho também outro tipo de difusão, que é através de proteínas transportadoras. Lembram lá dos alvos farmacológicos? Os transportadores são alvos farmacológicos muito utilizados. Por quê? Porque essas proteínas elas têm a função de pegar uma molécula no meio extracelular e transferir ela para o meio intracelular. E depois a mesma coisa, ela transfere uma molécula do meio intracelular para o meio extracelular. Então, proteínas transportadoras são alvos farmacológicos muito utilizados, tá? Então, essas são as principais formas de movimento através de difusão. E aí, o meu fármaco consegue ir atravessando as camadas celulares até chegar lá na corrente sanguínea, tá? Isso tudo são conceitos aí de química, de biologia, da época do colégio de vocês, mas que a gente precisa relembrar agora, tá? Dúvidas aqui? Tranquilo, pô. Joia, vamos lá. Se tiver dúvida, me fala que eu volto, tá? Vai, meu filho. Ah, tá. Eu destaquei esses dois tipos aqui, que é a difusão simples através dos lipídios e a difusão via transportador, porque são as principais vias utilizadas pelos fármacos que a gente encontra hoje na indústria, tá? Então, a grande maioria dos fármacos que a gente conhece atuam no nosso organismo via difusão simples. Difusão simples é aquela através da membrana, diretamente através dos lipídios, né? Importante destacar isso, porque você fala assim, difusão através da membrana. Mas espera aí, a difusão através do canal aquoso também, ele ultrapassa a membrana, ele ultrapassa via o canal. Então, tem que especificar, tá, gente? Difusão através dos lipídios, especificamente através dos lipídios, tá? Isso é muito importante, porque senão vocês colocam assim, difusão através da membrana, mas todas essas são difusões através da membrana, tá bom? Então, olha lá os conceitos, né? Vocês gostam de anotar as coisas, quer dizer, não sei se vocês gostam de anotar, mas deveriam, porque é bom anotar.
E aí tem então os conceitos, aquilo que eu já falei lá no começo da aula, lá que eu pedi para vocês anotarem, ó, nem lembrava que já tinha aqui escrito, mas é bom para vocês fixarem essa informação. Então, o que é absorção? Isso vocês todos têm que entender, tem que estar claro na cabeça de vocês, gente, tá? A absorção é a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até a corrente sanguínea. Então, interpretem esse texto corretamente. A absorção é a transferência de um fármaco, ou seja, o fármaco sair de um lugar e ir para o outro. De que lugar? Do seu local de administração, ou seja, se eu tomei via oral, por exemplo, lá do meu estômago, até a corrente sanguínea. Certo? Alguém ficou com dúvida ainda nessa definição de absorção? Por favor, agora é a hora. Professor, se eu vou, que nem se eu tomo uma vacina, já no sangue, né? Tipo, quando eu vou tomar, daí tipo não teria um caminho, já seria direto? Então, a vacina, ela não é dada diretamente via intravenosa. Nós vamos falar das vias de administração daqui a pouco, mas não, a vacina ela é feita onde? Ela é feita no músculo. Ela não é feita normalmente no braço, às vezes faz na perna, em bebê faz muito na perna, né? Na coxa do bebê, por exemplo, na barriga. Então, não é direto na corrente sanguínea. No músculo. Nesse caso, é no músculo. E por que a gente usa medicamentos via intramuscular? Por que vocês imaginam, isso nós vamos falar mais lá na frente, mas já que você já puxou esse gancho, já aproveito para fazer essa pergunta. Por que vocês imaginam que existe muita injeção no músculo para medicação, para vacina, para tudo isso? Vocês já sabem anatomia? Então, eu acho que dá para vocês responderem essa pergunta se vocês pensarem um pouco. Vou dar um tempinho aí para vocês quebrarem a cabeça. Por que a gente aplica medicamento no músculo? Por que vocês acham? Fala qualquer coisa, estamos aqui para isso. Os vasos sanguíneos já estão ali perto, né? Tipo, eu não sei, na verdade. Estão tudo envolvido aqui, tipo, não tem que passar por todo um processo. Quando você toma um remédio, você tem que engolir, cair no estômago, digerir, para poder ir para a corrente sanguínea. Aí aqui já vai direto, né? Aí eu não sei também. Tá. Alguém mais tem alguma outra ideia? Não? Nayara, teu pensamento está perfeito. Porque eu tenho muitos vasos sanguíneos no músculo. O músculo é um tecido altamente irrigado. Porque ele precisa de muita oxigenação, porque são células, as células musculares, células que precisam de muita energia para poder fazer a sua função, né? De movimento, contração, relaxamento muscular. Então, exatamente como você imaginou, é porque eu já tenho ali uma circulação muito grande. Então, o efeito ele é mais rápido, justamente porque via oral eu preciso deglutir, daí ele vai cair lá na minha corrente sanguínea, precisa digerir, quebrar toda aquela molécula até ela fazer a difusão e atravessar a parede do meu estômago, do meu intestino até chegar na circulação. Então é um efeito muito mais rápido intramuscular. Por isso se utiliza bastante essa via, tá? Agora, ele não cai direto na corrente sanguínea. Ele atravessa as células musculares e chega na corrente sanguínea. A grande vantagem da via intramuscular é que, como tem muito mais vaso sanguíneo, esse caminho que o fármaco tem que percorrer, essa difusão até chegar no vaso, ele é muito mais curto, porque tem muito mais vaso. Entenderam? Entendi, sim. A única via direta mesmo no vaso é a via intravenosa. É aquela que a gente vai lá no hospital, pega a veia aqui e coloca a agulha dentro da veia. Tá?
Isso nós vamos falar daqui a pouco, é que eu já resolvi adiantar, porque você puxou o gancho aí, eu achei interessante. Vamos lá. Então, a absorção, ninguém tem dúvida do conceito. Bora lá, então. Bom, aqui, ó, é o que a gente estava falando agora já um pouquinho, já começamos a esquentar esse assunto, ó. A velocidade, vamos interpretar o texto juntos. A velocidade e a eficiência da absorção dependem da via de administração que o fármaco é aplicado. Acabamos de dar um exemplo. Então, a velocidade e a eficiência da absorção, ou seja, quanto tempo vai demorar para o fármaco chegar na corrente sanguínea. E por que o fármaco tem que chegar na corrente sanguínea? Porque normalmente, a não ser que eu queira um efeito local, se eu quiser um efeito sistêmico, ele precisa chegar na corrente sanguínea para poder chegar lá no alvo e fazer o seu efeito. Lembra? Eu tomei um medicamento aqui anti-inflamatório para uma inflamação no dente, para uma inflamação no ombro, para uma inflamação no joelho. E como que o medicamento vai chegar do meu estômago no joelho? Via corrente sanguínea. Então, quanto mais rápido chegar lá, mais rápido vai resolver meu problema. Tá? Qual é a via mais rápida? Obviamente, a via intravenosa. Se eu injetar o medicamento diretamente na veia, o que vai acontecer? Ele vai chegar muito mais rápido lá no joelho, por exemplo. Só que não dá para eu tomar um medicamento toda hora na veia, porque primeiro porque eu não consigo me medicar. Daí eu teria que ir para um hospital todo momento que eu for tomar um medicamento. Já pensou eu de 8 em 8 horas no hospital tomar uma injeção? Ou ficar internado para tomar um anti-inflamatório para uma dorzinha leve no meu joelho, por exemplo? Não dá. Então, por isso, a gente tem que pensar nas outras vias de administração. Senão seria lindo, maravilhoso se a gente pudesse usar só a via intravenosa, porque daí eu teria um efeito rápido de todos os medicamentos. Mas aí tem as suas desvantagens, né? Como tudo na vida, tem vantagem, tem desvantagem, tá? Então, eu preciso entender que a velocidade e a eficiência... E o que quer dizer eficiência? Quer dizer o quanto vai ser absorvido. Por quê? Porque nem toda a dose do medicamento que eu administro para o meu paciente, ela vai ser 100% absorvida. Exceto pela via endovenosa, porque na via endovenosa eu apliquei lá, sei lá, 1 ml de uma solução de um medicamento qualquer, 100% daquele medicamento vai cair na veia, a não ser que eu injete errado ali, tá? Mas se eu injetei dentro da veia, 100% do medicamento que eu injetei vai ser absorvido, concordo? Agora, quando eu tomo um medicamento via oral, por exemplo, o que vai acontecer? Nem todas as moléculas vão conseguir ultrapassar aquelas barreiras, vão conseguir se difundir. Por quê, por exemplo? Porque, por exemplo, tem uma molécula, o fármaco, que precisa de um transportador para atravessar. Só que esse transportador, ele está lá no meu organismo para transportar uma molécula endógena. Ele não foi criado para transportar o fármaco, ele já existia antes do fármaco existir. Certo? Então, o que acontece? Meu fármaco ele vai competir com outras moléculas por aquele transportador. E aí, tem hora que o fármaco se liga, mas tem hora que ele não consegue se ligar. Então, nem todo o fármaco... Então, se eu administro lá 10 moléculas via oral do meu fármaco, não vão chegar às 10 moléculas na minha corrente sanguínea. Algumas vão se perder no meio do caminho, no meio dessas barreiras, porque ela não conseguiu atravessar a membrana, porque ela não conseguiu se ligar ao seu transportador, porque ele já estava ocupado, tá? Então, mais uma vez, a velocidade e eficiência da absorção dependem da via de administração do fármaco. Esses conceitos têm que estar claríssimos na cabeça de vocês, para vocês entenderem as próximas etapas. Por isso, mais uma vez, eu pergunto, deu para entender essa segunda colocação aqui? Alguma dúvida? Deu para entender sim, Pro.
E aquela quantidade, continuando, ó, veja que é uma sequência, né? Essa terceira frase, ela fala: biodisponibilidade sistêmica é a fração da dose administrada que de fato alcança a circulação. Ou seja, daquelas 10 moléculas que eu administrei que tinha no comprimido, aquelas 8 que conseguiram chegar na corrente sanguínea é a minha biodisponibilidade sistêmica. Entendeu? São as moléculas que de fato atravessaram todas as barreiras e chegaram na corrente sanguínea, tá? Então, normalmente essa biodisponibilidade, ela nunca é a mesma da dose, exceto na via intravenosa, que eu já expliquei para vocês. Tá? Entenderam o que é o conceito de biodisponibilidade sistêmica? Então, biodisponibilidade sistêmica é a quantidade de fármaco que de fato, que efetivamente conseguiu atravessar a membrana. Dúvidas aqui nesse terceiro conceito? Nenhuma, não, Pro. Tudo certinho. Joia. Esse gráfico aqui é um gráfico que ilustra isso que a gente falou. Então, ó, o que eu estou vendo aqui? Aqui eu tenho, ó, a concentração da droga, ou seja, a quantidade da droga. E aqui é a distância que ela percorreu. Tá? Então aqui, ó, eu administrei aqui uma quantidade de droga. É aquilo que eu já falei para vocês, só que com um desenho mais bonitinho do que meus dedos aqui, ó. Então, aqui, vamos dizer que aqui eu tenho 10 moléculas, vai, 10 miligramas, não interessa isso agora. Interessa que eu tenho um número aqui, 10, vamos dizer, 10 moléculas, tenho 10 moléculas. Essa é a concentração da droga lá no meu comprimido. Eu tomei ele via oral. O que aconteceu? Ele caiu lá no meu estômago. O meu estômago é isso aqui, ó. É a barreira. Isso aqui é a barreira. Então, a molécula, ela tem que fazer o quê? Ela tem que atravessar essa barreira. Só que, como eu disse para vocês, nem sempre todas as moléculas conseguem atravessar as barreiras. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a dose absorvida, tá aqui, ó, depois da barreira. Veja que se eu traçar uma linha aqui, ó, a quantidade aqui no gráfico vai ser menor. Então, aqui eu tinha 10, aí baixou aqui, ó, sei lá, para 8. Então, das 10 moléculas que eu administrei, apenas 8 conseguiram ultrapassar a barreira e chegar aonde? Foram absorvidas. Se elas foram absorvidas, elas chegaram aonde? Na corrente sanguínea. Certo? Então, isso é biodisponibilidade. Então, a biodisponibilidade, a absorção, é a quantidade de fármaco que efetivamente chega na corrente sanguínea. E isso, normalmente, nos estudos, no desenvolvimento de um medicamento, isso aqui é avaliado, é estudado. Então, você tem como medir isso para saber o quê? Por exemplo, poxa, peraí, para fazer efeito, eu preciso de no mínimo 8 moléculas daquele fármaco. Estou usando exemplos, não tem nada a ver o número, tá? Só para ficar fácil de entender. Eu preciso de 8 moléculas para fazer efeito. Se eu administrar 8, eu já sei que não chega a 8. Aí eu faço um estudo, vou administrar 8, já que eu preciso de 8. Aí vai lá, vai medir depois a concentração no sangue da pessoa. Tinha lá 6, 5, 4 moléculas. Então, o que a gente faz? Opa, tem que aumentar a dose aqui, porque essa barreira ele perde ali 20%, 30%, 5%, 1%, sei lá. Então, esse aqui é um grande desafio para a indústria farmacêutica, para os pesquisadores, porque a ideia é que você tenha cada vez menos perda da dose. Senão, você tem que ficar administrando doses muito altas por causa da perda. Então, o medicamento ele é mais efetivo quando ele tem menos perda através dessas barreiras. Tá? Deu para entender esse gráfico? Deu sim, Pro. De boa. Tá, se alguém não entender, fala que eu volto, tá? Então, olha lá, mais dentro dessa barreira aqui, ó,
o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó. A molécula se difundindo através de difusão passiva. Tá? Difusão passiva é quando a molécula sozinha atravessa a membrana. Existe também, ó, aqui tem mais um tipo, ó. É o transporte paracelular, é a difusão paracelular. É entre as células. Ó, uma célula aqui, ó, membrana, citoplasma, aqui, ó, membrana e citoplasma. A molécula, ela vem, ó, entre as células. Esse é chamado de transporte via paracelular aqui, ó. Então tem a via transcelular, né? E na via transcelular eu tenho 3 tipos. Na via transcelular eu tenho a difusão lipídica, que é a difusão simples, e a facilitada por canais ou transportadores, que a gente já viu anteriormente. Tá bom? Então é só mais uma ilustração da mesma coisa que a gente já falou e apresentando para vocês mais uma via de difusão, que é a via paracelular. Beleza? Qualquer coisa fala que eu volto. Bom, então, uma vez que a absorção ela é extremamente necessária para que eu possa ter o efeito do meu medicamento via sistêmica, tá? E aí um detalhe, eu só não preciso da absorção em medicamentos, quer dizer, eu preciso da absorção em todos os casos onde o meu medicamento ele vai fazer um efeito sistêmico, ou seja, ou um efeito à distância da via de administração. Quando eu quero um efeito local, aí a absorção ela é indesejada. Tá? Pensem comigo. Eu vou passar, por exemplo, uma pomada. Eu estou com um problema aqui na pele. Sei lá, uma alergia, uma infecção na pele, sei lá. E aí o médico me prescreve uma pomada. Esse medicamento, eu quero que ele faça efeito onde? Na minha pele, nas minhas camadas superficiais aqui da pele. Eu passo essa pomada. A hora que eu passo essa pomada, o que vai acontecer? Ela vai ser absorvida? Vocês acham que o meu organismo vai absorver ela? Você acha que ela vai em algum momento cair na corrente sanguínea? O que vocês acham? Eu não tenho ideia. Ela vai cair na corrente sanguínea. O que vai acontecer? Ela vai... Porque não é só a pomada, né, que age, tipo, como se fala, curando ali, né? É uma reação que ele faz o organismo reagir, não é? Depende. Por exemplo, a pomada que eu quero um efeito local aqui, por exemplo, na minha cicatriz ou numa queimadura, alguma coisa assim, eu quero o efeito local do próprio medicamento. Então, eu não quero que essa pomada seja absorvida. Então, nesse caso, quando o efeito é local, a absorção é algo que vai prejudicar o efeito do medicamento. Entendi. Tá? Por quê? Porque ele vai atravessando, a tendência de toda molécula é cair na corrente sanguínea, até porque o meu organismo vai querer eliminar aquilo. Então, se eu tenho uma pomada, por exemplo, eu quero que ela fique fazendo efeito aqui. Só que aí, aos poucos, ela vai acontecendo o quê? Vai acontecendo essa difusão, ela vai atravessando as células e vai cair na corrente sanguínea. E ela vai perder seu efeito. É a hora que eu preciso o quê? Reaplicar. Então, quando a gente estuda um medicamento de uso tópico, como é chamado esse tipo de administração, a indústria estuda o quê? Quanto tempo esse medicamento ele fica ali na pele, quanto tempo ele demora para ser absorvido. Porque a hora que ele é absorvido, ele já não faz mais efeito. É igual o anestésico local também. Eu dou uma anestesia aqui para mexer num dente aqui na frente. Essa anestesia ela tem que ficar aqui. A hora que ela cair na corrente sanguínea, ela vai embora, vai por todo o meu organismo e vai embora. E daí perde a anestesia aqui.
Então, a absorção, ela é desejável, mas em medicamentos que eu quero um efeito local, aí a absorção é indesejada, tá? Então, eu uso recursos, vocês vão aprender, por exemplo, no caso dos anestésicos locais, eu tenho recursos para diminuir a absorção do medicamento, tá? E eu tenho aí Obrigada. vários fatores que atrapalham, ou não que atrapalham, que afetam a absorção, tá? Então, esses fatores, eles vão, de alguma forma, influenciar a absorção, ou aumentar a absorção, ou diminuir a absorção. Então, vamos falar de cada um deles aqui para vocês entenderem. Por exemplo, a desintegração do veículo. O que é o veículo? O veículo é o comprimido, é a cápsula. O que acontece? Por que eu tenho diferentes tipos de comprimido? Porque aquele desenho do comprimido não é o laboratório, ele não faz aquilo porque fica bonitinho, quadradinho, uma bolinha com risquinho no meio, ou uma cápsulazinha de plástico e tal. Não é para ficar bonitinho. Tudo aquilo ali tem toda uma engenharia por trás, porque esse veículo é que vai levar o fármaco até a região, principalmente falando aí da via oral. Então, por exemplo, o antibiótico, que normalmente vem em cápsulas, quem já tomou amoxicilina, antibióticos de uma forma geral, conhece que tem aquela cápsula de 2 cores e tal. O que acontece? Aquilo lá é feito por quê? Para chegar eu tomar ele via oral, ele bater lá no meu estômago e chegar no estômago e no intestino de forma que ele consiga levar aquele medicamento que está lá dentro até o local certo. Por isso, por exemplo, que eu não posso... Às vezes o paciente pergunta assim, mas a cápsula é muito grande para engolir. Eu posso abrir ela e jogar o pozinho que tem lá dentro na água e tomar? Não, porque o que vai acontecer? O veículo, que era aquela capa protetora, para que serve? Era para proteger o que estava lá dentro de sofrer agressões, entre aspas, do meu próprio organismo antes dele chegar no lugar certo para ser absorvido. Porque, por exemplo, alguns antibióticos eles são absorvidos só no intestino. Só que se eu tirar aquela capa protetora, ele não vai chegar inteiro lá no intestino e vai ser absorvido antes. E aí ele não vai fazer o seu efeito. Tá? Então, você deve orientar o paciente a não alterar o veículo. Poxa, existem anos e anos de pesquisa envolvida, né? Milhões e milhões de dólares investido naquela tecnologia e o cara vai lá, abre a cápsula, joga na água. Poxa, acabou com o medicamento. Entendeu? Não vai ter o efeito desejado, ou vai diminuir o efeito dele, porque a absorção vai estar afetada, tá? O coeficiente de partição é a mesma coisa, né? A dose do medicamento ela é pensada justamente por causa das barreiras que a gente tem no organismo. Então não adianta assim, posso tomar só uma parte? Pode. Mas se você não tomar a dose correta, o efeito não vai ser o efeito. Por quê? Porque você perde durante o fenômeno aí da absorção, tá? A solubilidade do medicamento, lembra? Se ele for, por exemplo, bastante lipossolúvel, ele vai ter uma facilidade maior de atravessar as membranas. Então, isso vai fazer com que a absorção seja mais rápida, tá? O pH da droga, o pH também, porque o pH afeta diretamente a solubilidade do medicamento. Tá? A concentração. Então, óbvio, se eu der uma dose maior, se a concentração de droga for maior, ela vai ser absorvida mais rápido. Se ela for uma dose menor, ela vai ser absorvida mais lentamente. A superfície de absorção também. Então, vamos lá. A minha pele, por exemplo, numa região mais queratinizada, por exemplo, o medicamento vai ter mais barreiras para penetrar nessa pele. Então, a absorção vai ser mais lenta, né? Então, a superfície onde eu uso o medicamento, por exemplo, no estômago, a mesma coisa, tá?
O fluxo sanguíneo, aquilo que a gente falou da questão da via intramuscular. Quanto mais sangue eu tenho naquela região, mais rápida é a absorção. E o contrário também, né? O fluxo sanguíneo, quanto menor o fluxo daquela região, menor vai ser, mais lenta vai ser a sua absorção. O pH do ambiente, né? Não só o pH da droga. Então, se eu tenho, por exemplo, uma região inflamada, eu tenho uma alteração de pH importante. Se eu tenho, por exemplo, uma região ali com uma infecção, então o medicamento vai ter uma dificuldade maior de ser absorvido. Assim como estados patológicos, que são doenças, e interações medicamentosas ou alimentares. Então, por exemplo, eu tomo um medicamento que ele é altamente lipossolúvel, por exemplo, um propanolol, que é um medicamento para pressão. Ele é muito lipossolúvel, ou seja, ele se difunde muito facilmente pela gordura ou pelos lipídios. E onde tem lipídio? Nas membranas. Aí, eu, por exemplo, como alguma coisa mais gordurosa. Essa absorção vai ser mais rápida normalmente, tá? Porque eu já tenho mais gordura, esse medicamento vai se movimentar mais rapidamente. Então, veja, eu tenho muitos fatores que podem afetar a absorção, tá? Dúvidas? Vamos lá. De boa, Pro. Vamos falar então das vias de administração. Que, como vocês perceberam, tem tudo a ver com a absorção, né? Eu tenho aí diversas vias de administração. A via oral, que todo mundo conhece. Eu tenho a via sublingual, né? Aqui embaixo da língua, eu tenho medicamentos que são feitos especificamente para ser administrados por via sublingual, embaixo da língua, tá? Outras superfícies ali, como pele, córnea, mucosa nasal, vagina. Então, por exemplo, eu tenho medicamentos onde eu faço uso tópico na pele, não necessariamente só para efeito local, mas a grande maioria são, né? Mas, por exemplo, eu tenho medicamentos, fármacos que são utilizados como repositores hormonais, por exemplo. Né? Não sei se algum de vocês não deve ter usado, vocês são jovens, mas, por exemplo, se você precisar repor algum hormônio, uma das vias de administração utilizada é a via através de uso tópico. Né? Normalmente um gel que passa assim na pele para poder, aos poucos, absorvendo essas vitaminas, esses hormônios, para poder fazer essa reposição hormonal, tá? Eu tenho medicamentos que são inalados, né, uma via aérea, e tenho as injeções. As injeções eu tenho a subcutânea, né, que é na camada subcutânea, que é ou seja, através a agulha vai fazer o papel de penetrar aquela camada mais superficial, epitelial, que é a camada mais compacta, aquelas células mais compactas, né? Vocês lembram da anatomia e da histologia, que é a camada mais difícil de atravessar, porque são muitas células muito grudadinhas umas nas outras, lembra disso? E outra, na camada subcutânea é onde estão quem? Os meus vasos sanguíneos. Então, eu, através de uma agulha, injeto o medicamento na via subcutânea para facilitar a sua absorção. Tá? A intramuscular, que falamos um pouco antes, que é a mesma coisa, através de uma agulha eu levo o medicamento diretamente no músculo, porque o músculo é um tecido altamente irrigado, então isso vai facilitar a absorção daquele medicamento. Eu tenho a via intravenosa, né? Ou seja, o medicamento diretamente na veia, e tenho também as vias intratecal e intravítrea, tá? A via intratecal é aquela onde eu, através de uma agulha, levo o medicamento lá no meu canal raquidiano, né? Lá na coluna. O mais comum, por exemplo, é a anestesia, né? A anestesia RAC, que é aquela anestesia, por exemplo, que os anestesistas dão para fazer com que, para dar anestesia, meu Deus do céu, como é que fala aquilo, meu Deus? Nossa senhora, deu um branco aqui. Para fazer parto, meu Deus do céu, olha isso.
para fazer parto, por exemplo, né? Porque ele quer anestesiar, por exemplo, o paciente da cintura para baixo. Então, é muito comum no parto se utilizar a RAC, né? Fazer uma anestesia, uma cirurgia, por exemplo, de joelho, alguma coisa assim. Não preciso de uma anestesia geral. Mas os médicos gostam, às vezes, de dar anestesia geral, porque apaga o paciente. Fazer cirurgia com o paciente acordado é ruim, né? Porque o paciente fica ansioso e com medo e tal. Mas pode ser utilizado. E a injeção intravítrea, tá? Alguém tem ideia do que é a injeção intravítrea? A injeção intravítrea é uma injeção nos olhos, tá? É uma injeção muito delicada e é utilizada em algumas cirurgias e tal. Tem que ser bem realizada por um profissional que realmente tenha muito preparo para isso, porque é uma injeção bem sensível ali na região, tá? Utilizado normalmente em cirurgia. Então vamos falar um pouquinho aí dessa influência. A gente já falou um pouco, mas vamos entrar melhor nesse conceito do quanto que a administração, ou seja, a via de administração, influencia na absorção. Então, quero que vocês prestem bastante atenção aqui. O conceito está escrito nessa frase, mas nós vamos, parte a parte, eu vou ajudar vocês a interpretar esse texto para que fique claro essa informação, que é extremamente relevante, tá? Basicamente, a via de administração influencia diretamente na velocidade e eficiência da absorção. Isso nós já vimos lá naquele outro slide que tinha os 3 frases, 3 conceitos. Então, você já sabe. Agora, qual via é mais rápida? Por quê? Isso é que a gente enxerga aqui nesse gráfico, tá? Então, primeiramente, vamos entender o gráfico aqui, ó. Então, aqui eu tenho, ó, que está em inglês, mas vocês sabem inglês, hoje em dia todo mundo sabe inglês, né? Ó, a concentração da droga no sangue, esse eixo, concentração da droga no sangue. E esse eixo é o tempo, tá? Então, eu vou verificar aqui nesse gráfico, ó, aqui eu tenho a via intravenosa, aqui nesse vermelho, a via intramuscular, aqui o verde, a via subcutânea, aqui o azul, e a via oral, o roxo, tá? Agora vocês já estão entendendo esse gráfico. Agora vamos, então, interpretar o texto. Primeira parte, ó. A velocidade da absorção depende da via de administração. A velocidade da absorção depende da via de administração. Certo? Isso é a primeira parte. E onde a gente pode ver isso aqui nesse gráfico? Ó, na via intravenosa, onde eu injeto o medicamento lá diretamente no vaso sanguíneo, o que que acontece, ó? Logo do momento 0, eu já tenho uma concentração muito alta do medicamento, ó. A concentração está alta. Então, essa concentração ela já é a concentração máxima logo no momento da aplicação. E aí, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Ela só vai diminuir. Por quê? Porque daí o medicamento vai circular, vai fazer o seu efeito e vai ser eliminado pelo organismo. Então, aqui eu não tenho absorção, na verdade, porque eu já injeto diretamente lá. Tá? Por isso que já no tempo 0 eu já tenho a concentração máxima do medicamento. Quando eu passo para a via intramuscular, eu tenho aqui, ó, o tempo está aqui. Lembra que isso aqui é o tempo. Aqui tem o 0, ó. Eu não tenho nada da droga. Aí eu injetei. Aí vai passando o tempo, ó, vai aumentando a concentração. E aí eu tenho a concentração máxima, ó, nesse tempo aqui, ó. Veja, um tempo curto. Em um tempo curto, eu tenho aqui, ó, a concentração máxima do medicamento. Ou seja, a dose que eu injetei máxima, ela demora pouquinho tempo para atingir a sua concentração máxima. Tá?
Quando eu vejo a subcutânea, eu injeto medicamento para atravessar ali aquela camada mais epitelial, só que a camada subcutânea, ela não tem tanta irrigação sanguínea quanto o músculo. Então, o que acontece? Ó, olha o azul. Ele demora mais tempo para chegar onde? Ó, na concentração máxima. E veja que a concentração máxima ela é menor do que a intramuscular. Aí a minha pergunta para vocês, vocês já têm condições de responder isso agora. Por que a concentração aqui ela é menor do que aqui? Mesmo que eu dê a mesma dose de medicamento. Por que na intramuscular eu tive uma concentração maior do que na subcutânea? O músculo não é mais irrigado, professor? Então, Porque, tipo, o que vai isso quer direto dizer? ali. Oi? Desculpa. Pode. Não, então, o músculo é mais irrigado, ele faz com que a absorção seja mais rápida, né? Isso ficou claro. Agora, por que mesmo eu dando a mesma dose na subcutânea, ele chega não consegue chegar na mesma concentração? Mesmo que demore mais, por que ele não chega na mesma concentração? É dissolvido até, tipo, chegar na corrente sanguínea. Porque, tipo, na subcutânea, ele passa por um tecido ainda. Para Exato, poder... por causa das barreiras. Lembra daquele gráfico das barreiras? Exatamente por isso. Exatamente por isso, ó. Por causa disso aqui, ó. Por quê? Quanto menos vasos sanguíneos, eu vou ter mais barreiras até ele chegar no vaso. Então, a concentração vai ser sempre menor. Tá? Então, é importante a gente entender isso, porque a via de administração, ela não vai influenciar só no tempo da absorção, mas também na eficiência. Por quê? Se eu tenho um tecido menos irrigado, como é na subcutânea, ela vai ter mais barreiras para atravessar. Então, a dose, ó, a concentração plasmática, desculpa, sempre vai ser menor do que a anterior. Ó, a intramuscular eu tive uma concentração maior e a intravenosa, ó, eu tenho 100%. Tá? Entenderam isso? É muito importante entender isso. E, gente, aproveitem esse momento para tirar dúvida, tá? Não fique com vergonha, vocês não têm o hábito de interagir, então, assim, ou vocês não estão entendendo nada, ou vocês estão entendendo tudo, né? Aproveitem esse momento, tá? Aí, Eu quando eu entendi, vou... professor. Ficou de boa. Legal. Eu acho que essa aula tá mais fácil que a aula passada. Porque os outros você tem que... É Outros mais tem mais passos, né? minucioso, assim. Tem várias coisas que tem que saber, decorar. Agora, esse daqui eu acho mais fácil. Uhum. Entendendo esse conceito, o resto vai fluindo, né? Exato. Exato. E aí, quando eu vou para via oral, olha lá, ó. Quando eu vou para via oral, isso é fácil de entender, ó. É uma escada. O que acontece, ó? Demora muito mais tempo. Lembra, essa linha aqui é do tempo, ó. Até ele chegar de 0 à sua concentração máxima, o pico aqui, ó, do gráfico, demorou muito mais tempo, ó, do que a via subcutânea, intramuscular e intravenosa. E a concentração plasmática total aqui, ó, máxima, desculpa, ó, é bem menor. Por quê? Porque via oral tem muito mais barreiras para atravessar até chegar na absorção, até chegar na corrente sanguínea, tá? Então, ó, repetindo, a velocidade da absorção depende da via de administração. Pronto. E aqui eu acrescentaria que não só a velocidade, mas a efetividade, tá? Vocês podem adicionar aí. Mas isso já está escrito, na verdade, naquele outro slide anterior. Tá? Beleza? Vamos continuar. Quanto mais rápida a absorção, menor o tempo necessário para alcançar a concentração plasmática máxima.
Vamos acabar aqui essa parte agora. Repetindo, ó, quanto mais rápida a absorção, menor o tempo necessário para alcançar a concentração plasmática máxima. Isso é lógico, né? Quanto mais rápida a absorção, mais rápido eu chego na concentração plasmática máxima. Certo? Por exemplo, aqui na intravenosa, que nem tem absorção, que eu já injeto direto no vaso, ó, concentração plasmática é na hora. Injetei, já está a concentração plasmática máxima. E a concentração plasmática máxima é o que a gente quer de um medicamento. Então, quando a gente vai dar uma dose, a gente quer que ele chegue numa concentração máxima para ele fazer o seu efeito máximo. Tá? Agora, quanto mais rápido, aí continua aqui, ó, e mais cedo se inicia a queda dos níveis plasmáticos. Então, quanto mais rápido eu tenho o efeito, ou eu tenho efeito não, quanto mais rápido eu tenho a concentração plasmática máxima, mais rápido ela começa a cair, ó. Tá? Então, essa é uma grande vantagem, por exemplo, da via oral. Por quê? Por mais que a via oral demore mais tempo para chegar na concentração plasmática, ela também se mantém por muito mais tempo dentro dessa janela terapêutica que depois eu vou explicar para vocês. Tá? Então, é muito importante a gente entender esses conceitos. Vou repetir, ó, quanto mais rápida a absorção, menor o tempo necessário para alcançar a concentração plasmática, isso é óbvio. Mais rápido ele absorve, mais rápido chega na concentração máxima e também mais cedo se inicia a queda dos níveis plasmáticos. Dúvidas aqui? Certinho também, Bruno. Então, ó, baseado em tudo isso, vamos conhecer um pouquinho mais das vias de administração, né? Então, a via oral, ela ocorre onde ocorre a sua absorção? Ocorre na mucosa gastrointestinal, né? No estômago e no intestino. Qual é a grande vantagem dela? Maior segurança, comodidade e economia. Claro, imagina se todo medicamento que eu tivesse que tomar, eu ia ter que parar no hospital, eu tinha que me internar lá para tomar o medicamento. Isso ia custar muito caro, isso não é confortável e também a chance de eu ter um problema acaba sendo muito maior também. A grande desvantagem são sintomas, às vezes complicações causadas por essa interação do medicamento com o trato gastrointestinal. Então, algumas pessoas têm enjoos, náuseas, vômitos, às vezes diarreia. Eu posso ter uma variação grande no grau de absorção, por exemplo, se a pessoa não tomar o medicamento da forma correta, nos horários corretos. Então, tem essa necessidade de que o paciente controle, na verdade, o tratamento. E isso, às vezes, é ruim. Já aconteceu comigo várias vezes do paciente tomar o medicamento da forma errada. E não só, às vezes, você pensa assim, paciente mais idoso é complicado, você tem que explicar várias vezes. Esses dias eu fiz a cirurgia num amigo meu, que tem 1 ou 2 anos mais do que eu. Então, ele deve ter uns 23 anos. E ele falou para mim, poxa, Jorge, tomei o medicamento errado, lá que era para tomar 3 dias, eu tomei 7 dias. Então, lógico, não é comum um paciente mais jovem, mas ele tem que controlar, isso é ruim, tá? Essa é uma desvantagem, quando o paciente tem que controlar. A via sublingual, ela ocorre a administração na mucosa oral, então na parte sublingual. Ela tem uma absorção muito rápida de substâncias lipossolúveis, por quê? Porque nessa região eu tenho uma irrigação sanguínea abundante ali, eu tenho muitos vasos sanguíneos na região sublingual. Então, se o medicamento for bastante lipossolúvel, ele rapidamente atravessa a membrana aqui da minha mucosa e chega nesses vasos sanguíneos, tá? Só que, em alguns casos, alguns fármacos, eles podem causar irritações ali na mucosa, formar até aftas, algumas pessoas mais sensíveis e tal. E se tiver um sabor desagradável, também incomoda o paciente, tá?
A via retal é uma via muito utilizada principalmente com bebês, né? Porque você acaba não tendo a possibilidade muitas vezes, ou é muito difícil você fazer uma administração do medicamento via oral num bebê, né? É muito desconfortável, você não tem certeza, será que ele engoliu o medicamento, será que não? Então, normalmente é líquido, né? Então, você prepara, é difícil, aí você injeta, faz aquele escândalo, aí ele pode regurgitar aquele medicamento. Então, se usa muito em bebês os supositórios via retal. Também pacientes impossibilitados de, por exemplo, paciente às vezes ele toma ou ele sofre algum tipo de acidente, onde ele tem que ficar com a mandíbula aqui travada, né? Às vezes existem traumatismos faciais, por exemplo, onde é preciso ficar com a mandíbula imobilizada. Então faz-se umas barreiras onde trava-se ali a mandíbula do paciente, ele não consegue abrir a boca, tá? Pode ser utilizada a via retal ou quando você quer também um efeito local, né? Um efeito no local, tá? A via intramuscular, então, esse medicamento ele vai ser absorvido ali no endotélio de capilares vasculares, principalmente ali, porque essa via, a gente já falou, o músculo é altamente irrigado, então normalmente eu tenho uma absorção bem rápida, é uma grande vantagem. A desvantagem da via intramuscular é porque é incômodo. Você fala para o paciente tomar injeção. Ninguém gosta de tomar injeção. Ninguém fala, legalzinho, gostosinho, uma injeçãozinha e tal. Delícia, né? Vou tomar uma injeção hoje que eu não tomo faz tempo. Hoje eu acordei e vou tomar uma injeçãozinha. Não, ninguém gosta de injeção, porque dói. Você corre risco de lesão muscular. Você corre risco, às vezes, dependendo da aplicação ali ou da substância, né? Uma substância mais irritante, como, por exemplo, a benzetacil. Benzetacil é muito oleosa, aquele medicamento, é um antibiótico, a penicilina. Então, dói bastante na hora que aquele medicamento entra em contato, tá? Então, eu tenho essas desvantagens. A via intravenosa, como a gente já sabe agora, não tem absorção. Por quê? Porque a absorção é o movimento da molécula em direção à corrente sanguínea, mas quem faz esse movimento, na verdade, é a agulha, então não existe absorção. A vantagem é a obtenção rápida do efeito, a gente já viu no gráfico que é a via mais rápida, e eu consigo aplicar medicamentos aí de todos os tipos que seriam irritantes, por exemplo, em outras vias. O problema ali são os riscos envolvidos, por exemplo, risco de embolia. Tá? Embolia, eu injetar algum produto ou o próprio ar ali pela seringa e esse ar viajar pela corrente sanguínea, podendo ocasionar problemas graves ali, formação de trombos e tudo mais. É um risco alto que existe. Ou, por exemplo, se eu injetar um medicamento de forma errada ou alguma outra substância. Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, um caso que teve há alguns anos, onde num bebê colocaram lá a nutrição, sei lá se era um leite ou alguma fórmula, via intravenosa no paciente. Era uma sonda que o bebê tinha, e aí ao invés de colocar essa fórmula na sonda, né, devia ser uma sonda nasogástrica, alguma coisa assim, colocaram na veia. O que aconteceu? Embolia, aquilo invadiu a corrente sanguínea e aí para pulmão, para coração e a pessoa pode até morrer, né? Então tem muitos riscos. Os riscos de reações anafiláticas são maiores também, de alergias. Então eu tenho que tomar bastante cuidado. A pessoa tem que estar muito bem preparada, porque é uma responsabilidade enorme injetar algo dentro do vaso sanguíneo de uma pessoa, tá? E a via subcutânea. A via subcutânea também ali vai ser absorvida, a absorção vai ocorrer no endotélio ali, né, na parede dos vasos. Ela tem uma boa absorção, melhor do que a via oral, porque eu tenho uma irrigação sanguínea interessante e uma absorção melhor do que a via oral. A desvantagem é a mesma coisa, dor e necrose.
né? O risco que você tem de injetar. Qualquer injeção, gente, ela tem um risco relativamente alto, uma vez que você está levando uma substância de fora para dentro do organismo, e normalmente numa dose, numa concentração muito maior do que seria via oral. Então, a gente tem que sempre ter bastante cuidado, tá? Bom, dúvidas até aqui nas vias de administração? Tranquilo? Qualquer dúvida é só falar, tá? Absorção no trato gastrointestinal, como ocorre? Ocorre via, então, a partir do momento que eu faço a ingestão via oral, o medicamento ele desce pelo esôfago até o estômago, podendo ser absorvido tanto aqui no estômago, no duodeno, né, aquela região ali entre o estômago e o intestino grosso ou o intestino delgado, tá? Essas moléculas, elas são absorvidas, ou seja, elas da parede do estômago ou do intestino, elas viajam até a corrente sanguínea como? Por difusão passiva, ou via aquosa, ou via lipídica, ou facilitada, tá? Ou através de transporte ativo, ou seja, proteínas transportadoras. Então, no trato gastrointestinal, eu tenho todos aqueles tipos de difusão que a gente aprendeu nos slides anteriores no começo da aula, ocorrem no trato gastrointestinal. Então, é assim que um fármaco é absorvido no trato gastrointestinal, via difusão passiva ou via transportadores, tá? Fatores importantes que influenciam essa absorção. A absorção ela é mais rápida quando o fármaco é administrado em jejum. Por quê? Porque quando eu estou em jejum, a minha parede do estômago, ela está, vamos dizer assim, livre de outra atividade. Por quê? Porque quando eu ingiro um alimento, ele também vai ser absorvido ali. Então, eu vou ter a ação daquele suco gástrico, que vai quebrar moléculas, vai quebrar aquele alimento, vai transformar aquilo e vai separar, vamos dizer assim, as moléculas úteis daquele alimento, como vitaminas e tudo mais, e vai absorver aquilo. E depois vai empurrando o resto para ser eliminado depois. Então, quando eu acabo de bater uma feijoada e aí tomo um medicamento, esse medicamento normalmente, salvo algumas exceções, ele não vai ser absorvido muito bem. Por quê? Porque o medicamento vai competir com a feijoada lá no meu trato gastrointestinal, porque a feijoada também precisa ser eliminada e precisa ser extraído dela aquelas vitaminas que ela tem, o que eu vou aproveitar ali dela. Agora, se eu estou em jejum, vai bater no meu estômago está vazio, só o medicamento. Então, o medicamento não vai ter tanta competição de outras moléculas para ser absorvido, tá? E o ideal é que tenha uma quantidade mínima aí de líquido, né? Normalmente água, de pelo menos uns 200, 250 ml. Então, um copinho pequeno, sempre pede para o paciente tomar um copo de água junto, tá? Quando o fármaco é muito lipossolúvel, aí se eu como alguma coisa mais gordurosa, ele até ajuda a absorver mais rapidamente, tá? Aí, ó, aquela questão da forma de apresentação que eu falei que influencia bastante, né? Então, ó, os laboratórios, eles fazem aqui, por exemplo, ó, vários tipos de formas farmacêuticas. Então, justamente para quê? Para que ela dure o suficiente para chegar no local correto de absorção. Então, por exemplo, uma solução, aqui ó, líquida, ela vai ser absorvida normalmente mais rápida, tá? Uma solução efervescente, ou, por exemplo, um medicamento que a gente toma muito em gotas, que são analgésicos, né? Os analgésicos, eles fazem efeito mais rápido quando são líquidos. Por quê? Porque o líquido, concorda comigo que, comparado a um comprimido, esse comprimido ele vai ter que cair aqui no estômago, aí ele vai ser quebrado para extrair dali de dentro o medicamento. Porque essa fórmula aqui, ela tem várias coisas. Ela tem, por exemplo, quase todos os
os medicamentos têm amido de milho, maisena, né? Que o amido, ele envolve aqui, ele forma uma proteção do princípio ativo. Daí o meu organismo tem que quebrar aquilo. Então no líquido ele não precisa normalmente, porque ele já chega mais diluído. Aí, por exemplo, a cápsula. Mas por que eu uso uma cápsula? Porque eu quero que ele seja absorvido aqui, ó, lá na região de duodeno. Então, ele tem que ser mais resistente, porque ele vai sofrer a ação do suco gástrico, que é extremamente ácido, tá? Então, eu tenho outros medicamentos, ó, que têm uma proteção maior ainda para chegar mais longe, ó, ser absorvido lá no meu intestino, às vezes até no intestino grosso, tá? Então, a forma farmacêutica, a forma de apresentação do medicamento influencia muito a absorção, tá? Aí eu tenho a absorção por inalação, né? Ela é pouco utilizada para tratamento sistêmico. Por quê? Por que ela é pouco utilizada? Porque eu tenho outras vias melhores ali de absorção e menos desconfortáveis, porque o medicamento via aérea, ele é desconfortável normalmente, tá? E essa absorção, ela é mais rápida ou menos rápida, dependendo do tamanho da partícula. Quanto maior a partícula, menos absorção. Por quê? Porque ela não vai conseguir ultrapassar os alvéolos ali do pulmão e ela vai ficar um efeito local. Agora, se forem moléculas muito pequenininhas, aí ela vai ser absorvida rapidamente e aí ela vai cair na corrente sanguínea, tá? Não é muito utilizada, é utilizada mais via local, né, como a bombinha de asma, por exemplo, que vocês conhecem. Ela tem um efeito normalmente local ali para dilatar os alvéolos ali, o pulmão. A absorção por via sublingual, como eu falei anteriormente, é uma via que atinge rapidamente a circulação sistêmica. Por quê? Porque a mucosa sublingual aqui, abaixo dessa mucosa, eu tenho uma vascularização muito grande, muitos vasos sanguíneos. Então, essa via, ela é muito, muito utilizada, tá? Para medicamentos que eu preciso de efeito rápido. Por exemplo, analgésicos, medicamentos para controle de pressão arterial. Então, aquela pessoa que está com a pressão arterial descompensada, a pressão alta, por exemplo, coloca ali via sublingual o medicamento para ele chegar logo na corrente sanguínea. Aquele paciente que tem uma queda de pressão arterial muito grande, que o pessoal fala, coloca um salzinho aí embaixo da língua. Por quê? Porque o sal ele aumenta a pressão arterial, então rapidamente via sublingual o sal ele vai ser absorvido, tá? Então é uma via bastante utilizada quando eu quero efeito rápido. Ele não passa pelo metabolismo de primeira passagem, que na próxima aula vocês vão entender o que é. Via retal, a gente já falou, paciente com dificuldade de deglutição ou quando você quer um efeito local. E a via cutânea, ó. A via cutânea, ela é utilizada tanto quando eu quero efeito local, ou às vezes eu quero um efeito sistêmico lento, tá? Então, é o caso lá, por exemplo, da reposição hormonal, né? Normalmente, os tratamentos de reposição hormonal, eu não jogo uma bomba de hormônio na pessoa para repor o hormônio dela. Por quê? Porque senão as reações do organismo são muito rápidas, também proporcional a isso. Então, a pessoa está com deficiência de testosterona, por exemplo. Eu posso administrar via intramuscular, por exemplo, uma injeção, mas posso administrar também via cutânea, para que aquela liberação daquele hormônio seja mais lenta. Porque a absorção vai ser muito lenta, porque o que acontece? Eu tenho muitas células, ó. Aí, essas moléculas do meu medicamento, elas têm que atravessar, ou atravessa as células, ou aquela via paracelular, ó, entre as células. Só que esse caminho aqui é muito lento, tá? Então, normalmente, a grande maioria dos medicamentos que a gente usa via cutânea, na verdade, a gente usa para efeito local, como as pomadas, por exemplo, cremes, né? Que a gente quer um efeito local, porque a absorção é muito lenta. A gente já falou também. Pessoal, dúvidas? Vão me interrompendo se houver, tá? Senão eu vou indo direto.
Aí a gente falou da biodisponibilidade, então a gente já verificou, né? A gente já falou sobre isso, é só para reforçar. É a fração de droga inalterada que chega à circulação sistêmica após administrada por determinada via de administração. Ou seja, biodisponibilidade é o quanto da droga realmente chega lá na minha corrente sanguínea. Tá? E essa biodisponibilidade ela é medida em comparação com a injeção endovenosa, através de porcentagem. Então, agora vocês vão entender aqui, ó. Na via de administração endovenosa, a biodisponibilidade é de 100%. Lembra disso? Porque não tem barreira. Eu coloco, através de uma agulha, 100% da dose do medicamento cai na minha corrente sanguínea. Então, eu vou ter disponível 100% do medicamento. Já na via intramuscular, subcutânea, oral, qualquer outra, vai ser sempre menos de 100%. Vocês já sabem isso por causa daquelas barreiras, tá? Esse conceito de biodisponibilidade é muito interessante, porque sempre que vocês forem ler um artigo, um livro, ou ver uma aula sobre um medicamento específico, esse conceito vai ser falado em algum momento. Então, vocês têm que entender isso, tá? Isso também já reforçando a informação. Pessoal, parte de absorção, dúvidas? Tranquilo, Pro. Então, vamos falar agora um pouquinho de distribuição. Então, o meu medicamento, ele já caiu na minha corrente sanguínea e agora ele tem que chegar lá no meu dedão do pé, lá no meu joelho que está inflamado, lá no meu dente que está inflamado, tá? Então, como que ele vai chegar lá? Através da corrente sanguínea, tá? Através da corrente sanguínea, esse medicamento vai chegar no seu efeito. Então, ele foi aqui, ó, administrado, absorvido no trato gastrointestinal e aí ele vai ser distribuído via corrente sanguínea e vai chegar aí nos diversos órgãos do meu organismo, nos alvos farmacológicos e inclusive vão ser excretados depois, tá? Então, o medicamento, ele para viajar, através da corrente sanguínea, ele pode viajar através de duas formas, tá? Na sua forma livre, ou seja, a molécula sozinha, ela cai na corrente sanguínea e vai viajando pela corrente sanguínea, ou na sua forma complexada, ou seja, ela se liga a alguma proteína sanguínea, porque é essa proteína que vai levar ela durante esse caminho, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, o fármaco pode ser distribuído na sua forma livre ou complexado. Tá? Complexada é quando ele se liga a alguma proteína do sangue, que vai ajudar essa molécula a percorrer esse caminho por dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Então, como que funciona essa distribuição? Do que depende essa distribuição? Qual que é a extensão? Até onde vai chegar o meu fármaco? Vai depender de alguns fatores. Então, a extensão da distribuição é o quanto que esse medicamento chega, quão longe ele vai, tá? Então, primeiramente, a permeabilidade através das barreiras teciduais. Óbvio, o que é permeabilidade? Quanto mais vaso eu tiver, quanto mais capilares, mais vasos sanguíneos eu tiver num tecido, mais vai chegar medicamento naquele tecido, tá? Por exemplo, o osso é um tecido muito pouco vascularizado. Então, eu não tenho uma boa vascularização óssea, então se eu precisar de um medicamento para o tecido ósseo, por exemplo, é mais difícil dele chegar do que, por exemplo, um medicamento para o fígado, que é altamente vascularizado, tá? A ligação dentro dos compartimentos, ou seja, a quantidade também de alvos farmacológicos e o quanto que eu tenho essa conexão, essa interação. O pH do medicamento, porque vai influenciar na distribuição. A ligação às proteínas plasmáticas. Então, como eu disse, eu tenho várias proteínas plasmáticas que vão dentro do meu sangue
E aí, se eu tenho um fármaco que ele tem uma boa afinidade com essas proteínas, ele vai se distribuir mais facilmente no meu organismo, tá? E a irrigação dos tecidos é a mesma coisa da permeabilidade. Então, a irrigação é a quantidade de sangue que chega em cada órgão, tá? Quanto mais irrigação, mais medicamento vai chegar, tá? E importante também conceito são as barreiras que eu tenho no meu organismo, tá? O que são essas barreiras? Essas barreiras, elas são, como o próprio nome diz, proteções que eu tenho em órgãos vitais do meu organismo para proteger de agressões. Então, como qualquer barreira, uma muralha, né? Por que se fazia uma muralha num castelo, por exemplo? Para defender aquele castelo de ataques externos, né? No caso aqui, eu tenho duas barreiras muito importantes no meu organismo e talvez a mais importante delas é a barreira hematoencefálica. O que acontece? Bom, a gente toma um medicamento via oral, por exemplo, ele vai ser então absorvido, vai cair na corrente sanguínea e aí ele vai ser distribuído. E em todo o meu organismo, eu tenho muitos vasos sanguíneos. Então, o medicamento que eu tomo para uma inflamação no meu joelho, por exemplo, ele vai direto lá no meu joelho? Não. Ele vai circular por todo o organismo. Porque eu tenho vaso sanguíneo todo. Então, vai ter lá no meu dedão do pé, vai ter no meu sistema nervoso central. E aí a natureza é um negócio assim, é absurdo de tão perfeito, né? O nosso corpo é uma coisa assim muito perfeita. Poxa vida, já que o meu sistema nervoso central, meu encéfalo, meu cérebro, ele é o órgão mais importante, né? Se você acredita em Deus, vai falar, putz, Deus pensou, nossa, eu preciso de uma proteção extra para ele, né? E aí, o que eu tenho no meu organismo, então? Eu tenho uma barreira especial no meu sistema nervoso central que protege ele de invasões, invasões incluindo medicamentos. Então, como funciona essa barreira? Assim, ó. Eu tenho aqui, ó, um vaso sanguíneo. Tá vendo, ó? Uma célula endotelial, o vaso sanguíneo, esse rosa mais clarinho, e a luz do vaso, ou seja, onde o sangue corre, esse amareladinho aqui, ó. Todos os vasos que circulam pelo sistema nervoso central, além da parede do vaso, eu tenho essas células aqui, ó, em volta deles. Então, eu tenho um vaso sanguíneo aqui, ó, sei lá, na minha subcutânea, no meu músculo, ele é só o vaso sanguíneo. No meu cérebro, no meu sistema nervoso central, em volta do vaso, eu tenho várias outras células. Para quê? Para impedir que moléculas saiam de dentro do vaso e atravessem para o meu sistema nervoso central. Por quê? Porque meu sistema nervoso central é muito sensível. Olha que coisa maluca, né? Que coisa... É impressionante isso. A gente tem essa defesa natural. E como que funciona isso? Através de diversas células. Ó, eu tenho aqui os astrocitos, o pericito, eu tenho monocitos. Eu tenho várias células aqui que vão, principalmente esses astrocitos e pericitos, então que vão servir como uma barreira. Então fica muito mais difícil para uma molécula ultrapassar, sair do vaso e entrar no sistema nervoso central. Por quê? Porque ela não tem que atravessar só a parede do vaso, tem que atravessar também esse astrocito aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, esse desenho aqui está aqui, ó. Então aqui eu tenho sangue, aqui eu tenho o endotélio normal, que já no sistema nervoso central ele é muito mais ajustado, ó, essas células são mais justapostas do que o normal. E eu ainda tenho aqui, ó, essas células que protegem. Essa é a barreira hematoencefálica, tá?
Por isso, por exemplo, que a maioria dos medicamentos eles não ultrapassam a barreira hematoencefálica, justamente para não correr o risco de prejudicar ou causar algum efeito adverso no sistema nervoso central. Eu acho isso uma coisa muito impressionante, assim, do nosso organismo, essa barreira, né? E por isso que a maioria, por exemplo, dos analgésicos, eles agem, tem ação periférica. Ele não age no sistema nervoso central. Ele age no local da lesão, por exemplo. Agora, eu tenho medicamentos que ultrapassam a barreira hematoencefálica. Eu tenho, por exemplo, os opioides, como a morfina, por exemplo. A morfina, ela age diretamente no sistema nervoso central. Então, são medicamentos que a gente tem que ter muito mais cuidado, porque você está influenciando diretamente lá naquele órgão que é o mais importante. Se der algum pau ali, não tem volta. Tá bom? Dúvidas aqui? E aí, outra barreira muito legal, essa imagem está meio ruim, né? Eu não tinha reparado que essa imagem tinha ficado assim. Mas é a barreira placentária, outra coisa maravilhosa da natureza, né? O bebê, ele é muito frágil ali, o feto, né? Então, a mãe, no desenvolvimento ali da criança, ela desenvolve ali também uma barreira através da placenta que vai, além de nutrir o bebê, vai proteger de substâncias aí que possam causar algum dano. Só que essa barreira, ela não é tão impermeável quanto a hematoencefálica, ou seja, muito mais substâncias conseguem ultrapassar essa barreira. E por que isso? Até porque a mãe precisa doar para o bebê muitas das substâncias que ela ingere, né? Ele vive da mãe, então precisa passar mais coisa ali. Então, obviamente, medicamentos ultrapassam mais facilmente essa barreira do que a barreira hematoencefálica. Então, eu tenho que tomar um cuidado muito maior aqui quando eu vou medicar um paciente gestante, por exemplo, porque a influência desses medicamentos vai ser muito maior, tá? Então, eu tenho aqui, essa barreira é formada aqui de um tecido conjuntivo, tá? Então, aqui eu tenho os vasos sanguíneos ali do feto, por exemplo, e aí a placenta, ela forma essa membrana celular em volta desses vasos sanguíneos. Aqui, ó, esse rosa aqui, ó, é uma membrana que se forma em volta dos vasos para tentar impedir que a substância saia de dentro do vaso e venha para o feto, tá? Mas os medicamentos, eles têm a capacidade de se difundir via difusão simples mesmo ou facilitada através da barreira placentária. Então, muitos antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos podem ultrapassar, não necessariamente vão causar algum dano para o feto, mas podem causar. Então, eu tenho que avaliar isso muito bem, sabendo que existe essa barreira, mas que tem influência e pode afetar o feto de alguma forma, tá? Quando a gente for estudar medicamentos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, se aquele medicamento pode ou não ser prejudicial a um feto, por exemplo. Tá bom? Dúvidas? Nenhuma não, professor. Nenhuma dúvida?